Galera, isso aí, estamos aqui já iniciando nosso primeiro episódio do nosso podcast Esporte é Vida. Já queremos dizer a vocês, sejam bem-vindos, bem-vindas. Dê um like, se inscrevam no canal e compartilhe essa ideia, porque nós temos uma missão: trazer as pessoas que estão sofrendo com obesidade para o lado de cá, para o lado da boa alimentação, para o lado do esporte, e para que a mente dessas pessoas sejam ativadas e virada, e que eles possam acreditar que se para nós teve jeito, para eles também terá jeito, tá bom? Então esse primeiro episódio, nosso tema é: a obesidade tem cura? E os nossos convidados não podiam ser outros, a não ser pessoas que viveram desse outro lado, estão desse lado agora e são especialistas. E no nosso meio também está o nosso Dr. Francisco, que além de ser médico do esporte, nutrólogo, nutricionista, ele é um Ironman e ele também veio desse outro lado. Ele, apesar de ser um médico, ele também vivia uma vida de sedentário e ele é, então, para mim, o maior PhD que existe. Por quê? Porque ele vive hoje esse lado e aplica em todos nós que somos seu paciente, seus amigos, essa maneira, essa forma de mudar a nossa alimentação e vir para o lado de cá. Então, obrigado a cada um de vocês. Lembrando que esse episódio tem o patrocínio e o apoio de Dobro. Tá aqui, ó. Dobro, uma das maiores fábricas de suplementação do Brasil, natural. Para quem é vegano pode consumir também. E aqui no Norte e Nordeste está nas mãos do nosso convidado, que já ele vai se apresentar, que é o Betão. Tá? Então eu quero começar aqui agora, dando a oportunidade, falando com o nosso Dr. Francisco. Dr. Francisco, muito bem-vindo ao podcast Esporte é Vida. Que alegria, estou muito feliz de você ter aceitado esse convite. Você é um anjo que Deus colocou no meu caminho. Você me preparou muito bem para o Mundial da Alemanha. Fui lá, fiz história, entrei para a história e essa medalha, a minha vida, cada conquista tem um pedaço das suas mãos. Muito bem-vindo, Dr. Francisco. Bom, Rodrigão, fico muito feliz pelo convite, né? Falar de obesidade, falar do tratamento da obesidade da forma mais natural possível, né? É muito gratificante, porque a gente, igual você falou, né? Nós partimos disso aí, eu já fui obeso, já pesei 105 quilos. E nessa trajetória teve muita atividade física, teve dieta, teve organização, disciplina. E a gente sabe que para a gente conseguir emagrecer com qualidade, emagrecer com persistência do peso perdido, né? Tem que se construir uma mentalidade para isso. A gente tem que construir um pensamento, se adaptar, acostumar, e isso é um processo. Ninguém ganha o peso do dia para a noite, mas todo mundo quer perder o peso do dia para a noite. E é importante que a gente entenda que se a gente passa por um processo de emagrecimento, aquilo fica fixado e a chance de você ganhar o peso de novo diminui muito. Então é isso que eu sempre prego lá na clínica. Então o Rodrigo perdeu peso com a gente, se preparou lá para a prova de sprint dele, né? Foi super bem na prova de sprint, porque ele construiu isso aí, né? É a construção com calma, com alicerce, né? Que faz com que a gente consiga alcançar aquilo que a gente quer. Então, na sua área, com toda a categoria, o senhor diria que a obesidade ela tem cura? Tem cura, com certeza. E não precisa, assim, existem formas de tratamento da obesidade, né? A minha formação inicial, antes de mexer com essa parte de nutrologia e medicina esportiva, é cirurgia. Quando eu me formei lá em 2007, 2006, não tinha residência médica de nutrologia para todo lado igual tem agora, especialização de medicina do esporte igual tem agora, era muito menor. Então, assim, as residências básicas para o médico era cirurgia, pediatria, ginecologia, né? E eu sempre tive muita habilidade com as mãos, gostava de cirurgia, fui para cirurgia. Então, assim, eu falo que para você fazer uma cirurgia, vou dar um exemplo, uma cirurgia bariátrica para emagrecer, tem riscos e tem benefícios. Tem indicações e contraindicações. Eu normalmente sempre oriento os pacientes a tentar o tratamento clínico primeiro,
Porque se a gente tem um problema com a cirurgia, isso às vezes pode repercutir com a perda da vida, né? Se a gente tem um problema clínico, a gente às vezes consegue contornar de forma mais tranquila. Então, assim, sempre tentar primeiro o tratamento clínico. Não conseguiu, não está conseguindo evoluir, já tentou, né? Existe um protocolo para se indicar a cirurgia bariátrica, né? Existe um protocolo, uma sequência de situações que o paciente tem que passar para chegar para ser indicado a cirurgia bariátrica, né? Tem que ter algumas doenças associadas, então assim, existe um padrão, né? Mas se pudesse tentar primeiro o tratamento clínico, né? Isso ajuda muito no processo e evita algumas outras complicações. Então eu acho que sim, a obesidade tem cura e eu acho que a primeira linha de tratamento é o tratamento clínico. O que é tratamento clínico? Dieta, treino, descanso. A base é essa: dieta, treino e descanso. Que é isso. E aí a gente, como médico, vai identificar o que precisa auxiliar em cada um desses processos. Eu preciso melhorar a dieta. Entra o médico, entra o nutricionista, ajusta isso aí. O treino, precisa ajustar melhor o treino. Entra o educador físico, médico do esporte, ajusta melhor o treino. Precisa de um descanso melhor, está tendo dificuldade para dormir. Entra o médico, ajusta isso aí. Às vezes tem paciente que tem muita ansiedade, outros problemas, às vezes entra o psicólogo junto. Então, assim, tenta abordar clinicamente. Se não tiver jeito, aí parte para a parte cirúrgica. Isso aí, galera. José Roberto, bem-vindo ao programa podcast. E aí, obesidade tem cura? Muito grato, muito gratificante aqui o convite de participar aqui. Com certeza, tem cura sim. Eu não cheguei a ser uma pessoa obesa, né? Mas quando eu vi que eu cheguei a 90, 95 quilos, eu dei aquela mudadinha de chave e disse, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Qual é a sua altura? 1,70. E você chegou aos? 95 quilos. Doutor Francisco, uma matemática rápida. Já estava obeso grau 1 aí, pelo menos. Tava ou não estava? estava? Já estava obesinho. Você vê, gente, como a gente às vezes ignora muitas coisas. Eu estou dizendo porque eu fiz todo esse processo que o doutor está dizendo aqui. E por isso eu já sabia. Quando o Betão falou, eu falei, eu vou devolver a bola para o doutor Francisco, para ele. Então, e Betão, e como foi a transformação na sua vida para o esporte? Porque, além da alimentação, o esporte é o segundo pilar, segundo o que nós ouvimos aqui do doutor Francisco. Como foi que o esporte chegou na sua vida? Você comia besteira, bebia muito? Conte um pouco da sua história aí para que a galera se veja que se para ti teve, para eles também pode ter uma oportunidade. Minha vida sempre foi, eu sempre trabalhei viajando, né? Aí é complicado. Porque você viaja, a gente trabalhava o dia todo, sempre tinha uma equipe junto nos hotéis, aí a gente chegava do trabalho, sempre tem aquela resenha, aí sempre tem aquela cervejinha e tudo, e nada de exercício físico. E aí a gente vê que o corpo está mudando. Aí eu tive uma lesão no joelho, no ligamento. Aí eu parei 2 anos de não fazer nada. Aí eu fui no médico, ele disse, cara, você tem que fazer um fortalecimento. Aí eu comecei numa academia no fortalecimento, comecei na esteira, aí já gostei da esteira, comecei a praticar corrida de rua. É muito engraçado esse começo, né? Vou contar assim. Como é que foi minha história, né? Eu sempre fui obeso minha vida inteira até entrar na faculdade. Eu entrei na faculdade em 2001, eu estava pesando 92 quilos, eu tenho 1,77 de altura. Aí, nos 3 primeiros meses de faculdade, eu pulei para 105 quilos. Eu falei assim, Jesus amado, eu tenho uma calça guardada lá em casa, na casa da minha mãe, uma calça tamanho 54. Meu Deus. Gigante a calça. E aí, na faculdade, eu comecei a ver as doenças que estavam associadas à obesidade. Eu falei assim, porra. E a minha mãe, a minha vida inteira, tentava me fazer emagrecer. E aí a gente observa que é muito essa situação que a gente, assim, no consultório, a gente identifica, né? Outras pessoas observam e tentam mudar aquela pessoa para tentar fazer com que ela emagreça. Mas enquanto a pessoa não decide, a coisa não acontece. Aí eu falei com meu pai assim, aí teve uma greve muito grande em 2002 na faculdade, foram quase 4 meses de greve. Aí eu falei com meu pai, compra para mim uma bicicleta ergométrica que eu vou emagrecer. Meu pai falou assim, foi muito engraçado, vai virar cabide. Primeira frase do meu pai, mas eu vou comprar, você está falando que você vai fazer, eu vou comprar. Aí ele comprou a bicicleta ergométrica. Eu rodava nessa bicicleta todo dia, 2 horas e meia, era 40 quilômetros, eu lembro direitinho disso. 40 quilômetros eu rodava na bicicleta. Eu entrei na greve com 105, saí dela com 75.
Aí voltei para a faculdade, o pessoal olhou e falou assim, tá doente. Deve estar com HIV, tá doente. Tem algum problema. Tá doente. Aí aí eu emagreci, eu cheguei até 63 quilos. Aí terminei a faculdade, fui fazer residência do Rio e tal. Aí casei. Aí nesse período da faculdade, do final de faculdade e residência médica, eu não fazia muita atividade física, mas eu ainda controlava um pouco a dieta. Terminei as residências, casei com Priscila, minha esposa, que é cardiologista. Aí engordei pra caramba. Casamento, trabalhando muito. Aí a gente se mudou pra cá, foi 2014. E no começo aqui muito trabalho, a gente ainda não estava organizado na cidade ainda e tal. Trabalho. Cheguei a 92 quilos de novo. Meu Deus. Aí foi a virada de chave. Aí Priscila resolveu começar a malhar. Aí ela começou a emagrecer. Aí eu engordando. Eu falei assim, pô, minha mulher tá ficando bonita magra, e eu tô virando esse bucho. E aí eu comecei igual o Betão. Aí eu falei assim, não, eu vou organizar de novo. Eu sei como é que faz. Já passei por isso uma vez. Então aí o processo foi mais tranquilo. Aí o que eu fiz? Eu fazia um circuito na academia do prédio. Eu malhava braço, 15 minutos de esteira. Malhava tronco, 15 minutos de esteira. Malhava perna, 15 minutos de esteira. E fazia isso 4 vezes na semana. Aí Priscila, em 2018, me inscreveu para a primeira corrida. Eu nunca tinha corrido, eu não tinha relógio GPS. Meu tênis que eu treinava na esteira era um tênis de futebol de salão. Priscila me inscreveu. Eu falei assim, nossa senhora, eu nunca corri 5 km direto. Eu corro aqui 15 minutos. Aí fui. Foi uma corrida da Água Viva, eu lembro direitinho. A camisa era verde e amarela por causa da época da Copa. Aí fui para a corrida. Cheguei na corrida. Saí, deu a largada, eu saí na corrida. Corri e terminei a corrida, passei um monte de gente. Aí quando eu terminei a corrida, olhei o tempo que eu gastei 25 minutos para fazer os 5 quilômetros. Eu não sabia se isso era bom, se isso era ruim. Terminei a corrida, aí saiu a classificação, fiquei em 8º lugar na corrida. Aí tinha outros colegas já médicos que também corriam. Aí o colega perguntou, e aí, terminou? Tal, terminei, cara. Fiquei em 8º, fiz 25 minutos. Você foi muito bem, pô. Eu falei assim, não, esse é bom, porque eu não tinha a menor noção. Eu só fui lá e corri. Saí correndo com o meu tênis de futebol de salão daquele jeito. Imagina assim, bizarro, né? Era bizarro. Eu fico imaginando as pessoas me olhando aqui, correndo. Assim, esse aí é doido, esse aí é doidaraço. Aí eu peguei, e aí eu fui pegando gosto, mas eu não tinha treinador ainda. Eu era meio que autodidata. Aí depois eu conheci o Pará, aí as coisas começaram a se organizar e foi 2020. Não, 2021 eu resolvi entrar pro triatlon. Aí as coisas ficaram mais sérias. Mais sérias. Subiu a régua. O nosso terceiro convidado de hoje é meu amigo também, companheiro de treino e um dos homens que vai revolucionar o esporte na vida daqueles que estão vivendo a obesidade. Sabe por quê? Porque um dos pilares fundamentais para toda essa mudança é a mente. E ele é especialista em destravar, em ajudar você a virar a chave da sua mente. Estou falando do meu amigo maratonista, agora triatleta, Nestor Xavier. Bem-vindo, Nestor. Fale um pouco de você aí. A primeira vez, ninguém nunca esquece. Então esse podcast está entrando para a história. E eu quero iniciar, Rodrigo, parabenizando pela iniciativa. Obrigado. Você não sabe o tanto de vida que você vai transformar com esse ato aqui. Você juntou 4 mentes, que essas 4 mentes vão multiplicar outras pessoas. E eu gosto muito do livro dos livros, que é a Bíblia, que fala o seguinte: a quem muito é dado, muito será cobrado. Então estou muito feliz de estar aqui nesse meio de pessoas extraordinárias. Betão, Dr. Francisco. Eu falo que existe um Nestor antes e um Nestor depois, quando conheceu esse homem aqui. Por quê? Eu vou contar um pouco da minha história, como é que eu vim parar no meio desses triatletas, desses Ironmans. Mas um dos fatores interessantes que, na hora que vocês estavam conversando aqui, dentre as minhas várias habilidades, eu também sou advogado. E eu advoguei muito para pessoas obesas, que às vezes não conseguia fazer a cirurgia normal e tinha que entrar judicial. E na hora que você me convidou com o tema, eu comecei a analisar como que eram os meus clientes. E na hora que o doutor falando, é desse jeito. Você aprende por 2 coisas, ou pelo amor ou pela dor.
E todos os meus clientes eram pela dor. Pela dor do peso em si, pela dor do preconceito. E o preconceito, eu lembro de um que, por exemplo, no ambiente de trabalho dele, ele não poderia sentar porque a cadeira teria que ser diferente. E tudo isso interfere no quê? Interfere no psicológico. E aí, e aí existe o outro Nestor hoje que entrou no mundo do desenvolvimento pessoal, que eu adoro quando as pessoas falam assim, Nestor, eu quero que você venha para dar uma palestra de motivação. E aí eu sempre gosto de falar o significado de motivação, um motivo para ação. Tudo na vida a gente tem que ter um motivo para ação. Então, o nosso tema de hoje, que é obesidade, e o doutor falou muito bem, primeiro você tem que ter o quê? O ato de, cara, eu vou dizer sim, não para os outros. Você disse sim para você disse sim para a vida. E aí, quem acha que é fácil, não é fácil. E aqui, passou por essa situação, acabou de descobrir aqui que também passou, né? E aí a gente entra naquele sentimento de empatia. E a empatia tem aquela história de tentar se colocar. Você só vai tentar, porque só quem sabe é quem passa. Mas tem algumas coisas, Rodrigo, que a gente notou que acelera o resultado. Exemplo, eu gosto muito dessa palavra que é chamada metanoia. E quem entra numa obesidade busca o quê? Uma transformação. Sim. E metanoia é isso, é transformação. E para ter transformação, eu sempre gosto, tem que ter 3 ingredientes. O primeiro é estar com as pessoas certas. Porque, por exemplo, imagine a pessoa que não tem conhecimento, uns falam, não, faz cirurgia. O outro, não, pratica atividade física, depois a gente vai vendo a evolução. Por que eu falo isso, doutor? Eu já tive clientes que foi direto para a cirurgia e eu perdi um amigo. Que fez a cirurgia porque queria resultado rápido. E aí entra outra coisa que já foi falada aqui, a jornada. Todo mundo tem sua jornada. Só que a gente quer resultado rápido. E aí eu até me emociono porque assim, ele fazia jiu-jitsu, não tinha... era um atleta, claro, era forte, grande, mas já foi fazer direto a cirurgia bariátrica. E num primeiro momento já faleceu. Meu Deus. Já os outros não vivenciaram isso. Primeiro foi o ambiente, estar no ambiente certo, com as pessoas certas e depois ganhando o conhecimento certo. E aí, inclusive, hoje tem um que é professor de jiu-jitsu. Então você vê o quanto que o ambiente interfere em qualquer resultado. E na questão, mais ainda porque envolve saúde, né, Rodrigo? Correto. E uma coisa que eu estava pensando aqui, vendo vocês falar, é que isso que nós estamos fazendo, esse programa, e no dia a dia, incentivando as pessoas, dando uma palavra, é uma semente que nós estamos colocando na terra. Eu me lembro que finaliza os anos 80, lá no nosso interior de São Paulo, o Ivan Albano, um abraço, Ivan. Ele, para quem não sabe, é o único brasileiro 5 vezes campeões daquele UB, que é o Ultraman, tá? É acima do Ironman. E termina os anos 80, a gente sai do skate e o Ivan chega com a bicicleta em 1990 lá no interior de São Paulo e começa a praticar o triatlo. Aí ele me apresentou o triatlo e tal, eu não segui, ele seguiu, se tornou isso daí. Eu fui-me embora do Brasil, segui a minha trajetória e entrei no mau hábito norte-americano de alimentação. Refrigerante como se fosse água, hambúrguer como se fosse salada, pizza como se fosse chuchu, abobrinha, alface, doce como se fosse formiga. E uma das coisas que são mais daninos para o ser humano, eu tenho aprendido com o Dr. Francisco e com vários amigos hoje, é o açúcar. É uma das coisas que, no meu ponto de vista hoje, me perdoe os que refinam, os que vendem, eu acho que devia ser crime vender açúcar no mundo inteiro. Tinha que ser condenado a não produzir açúcar. E minha mulher em cima, batendo, eu com 100 e tantos quilos, 125, cheguei a 128. E eu digo que para mim, a pandemia, para mim, vou repetir de novo, para que não tenha cortes aí, mal interprete, para mim, a pandemia foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque
dia 12 de fevereiro de 2021, quando eu puxei o ar que não veio mais, Tânia veio, em vez de passar a mão, ela me deu na cabeça. Ela disse, quantas vezes eu lhe avisei? Quantas vezes eu lhe disse que não comesse chocolate que comia, comesse... Agora não chore. Vou colocar roupa em você, vou te colocar nu, vou te levar para o hospital, e se você morrer, eu vou casar com outro e vou ser feliz com outro. E eu fiquei desesperado, que o ar não vinha. E lá dentro daquele hospital, quando a médica fez a chapa, passou pelo tubo e tal, que deu o resultado, ela disse, se o senhor não morrer nessas 24 horas, o senhor não morre mais. Nós vamos fazer de tudo. E com o ar, ali eu disse para Deus, eu disse, se o senhor me der uma oportunidade, eu prometo que eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar a minha história. Gente, a obesidade, eu não sei quantos de vocês têm acompanhado no Instagram, Dr. Francisco, tem pessoas que estão romantizando. Tem uma senhora que eu acho que ela era americana de algum país bem grande, ela faleceu. É uma que tem o vídeo que ela faz as roscas grandes, cor-de-rosa, azul, verde. Ela veio a óbito. O senhor soube disso? Na verdade, assim, a gente vê que as pessoas tentam exaltar aquilo que é fácil, aquilo que é gostoso, aquilo que é bom, né? A gente sabe que o açúcar, né, é uma coisa extremamente palatável, né, muito gostoso, né? E só que ele traz problemas em excesso, né? E traz problemas para as pessoas, porque ele em excesso vai fazer aumentar o nosso tecido gorduroso. O tecido gorduroso libera uma substância na corrente sanguínea, um tipo de uma substância inflamatória. Chama citocina, que da gordura chama adipocina, do tecido adiposo. E a gente viu muito bem isso no período da pandemia, que normalmente os pacientes que tinham excesso de peso, eles eram mais inflamados e tinham uma resposta pior ao quadro infeccioso do que os pacientes que não tinham obesidade e sobrepeso. E aí a gente começou a ver que realmente a obesidade ela é uma doença e que ela repercute de várias formas na pessoa, e às vezes ela é muito silenciosa, né? Vou dar um exemplo. A gente boa parte dos médicos pede um exame básico de sangue, que é um hemograma, com a glicemia de jejum do paciente, que é a glicemia que a gente dosa com 8 horas de jejum, 8 a 12 horas de jejum. Muitas vezes essa glicemia de jejum vem normal. Mas o que acontece? Se a gente faz um exame mais detalhado desse paciente, a gente observa outras coisas. Por exemplo, a gente vê que a PCR, que é uma enzima que a gente dosa nesse paciente para ver inflamação, é mais alta. A ferritina, que a gente avalia a inflamação, vem mais alta. Aí a gente vê que a insulina, que é o que controla o açúcar nesses pacientes, ela vem muito mais alta do que o normal. O normal é até em torno de 20, 25, dependendo do laboratório. Tem paciente que chega a 80, 4 vezes o valor normal. E é o corpo dele lutando para manter a glicose no valor limite. E aí o que acontece ao longo do tempo? É como se o motor estivesse trabalhando acelerado ali o tempo todo. O pâncreas trabalhando acelerado o tempo todo. Isso durante 20, 30 anos vai fazer o quê? Esse pâncreas vai parar de funcionar. E aí o paciente fica diabético. Então a história das doenças vão acontecendo. Esse quadro inflamatório vai fazendo com que os vasos sanguíneos vão ficando mais endurecidos e um problema de obstrução. Então, esse paciente tem mais chance de AVC, de pressão alta. Então, assim, o excesso do açúcar realmente é danoso para o corpo da gente. Então, assim, tem que ser muito bem controlado isso aí na dieta para a gente não ter as repercussões ruins. E escolher os alimentos e que o açúcar seja liberado mais devagarinho no corpo, né? Quanto mais refinado é a fonte de carboidrato, então, farinha branca, o açúcar refinado. Quanto mais refinado é a fonte do carboidrato, maior é o pico que ele faz de glicose no sangue da gente. Aí o pâncreas vai em cima para controlar isso aí, faz um pico de insulina alta. Essa subida de insulina inflama mais o corpo. Então a gente tem que procurar ajustar a alimentação para não ter isso. E eu mesmo, Nestor, Beto, Dr. Francisco, antes de acontecer isso daí, tem uma senhora que tem um restaurante aqui na cidade. Um dia eu fui comer e ela, vendo a minha situação, ela veio na mesa e ela disse que ela era bariátrica. E pintou só o lado bom.
Não, que é excelente, ó, que top, não sei o que e tal. E minha mulher na mesa. A Tânia é fogo, meu. A Tânia é Eu conheci a Tânia. E aí, doutor Francisco, eu falei, rapaz, aí tá, porque, gente, é uma situação muito triste. O que acontecia comigo? Eu gostava de uma calça marca tal. Aí, eu usava 48,50. Só tinha 46 aquela calça. Eu comprava aquela calça. Quando fazia barra na costureira, eu mandava a costureira abrir do lado o que cortou para aumentar, para mim poder usar a roupa que eu gostava de usar. Então, assim... Você não escolhia a roupa te escolhia, me né? escolhia. Literalmente. Então, assim, eu quero começar essa pergunta, agora aqui, por mim, vou passar o Beto para perguntar ao senhor, Nestor também. É comum isso hoje no Brasil? Porque se você me perguntar lá nos Estados Unidos, 70% dos norte-americanos são obesos. Aqui a gente como tá mais está isso aí hoje aqui no Brasil? Mais de 50% da população está de sobrepeso ou obesidade. E vai caminhando. O problema é que agora o que a gente tem observado é que a obesidade vem começando com idades cada vez mais precoces. E então já estão... O que antes a gente pegava adultos e jovens que ainda começavam o início da vida adulta com peso normal, né? Hoje a gente já está observando na infância. Então, muitas crianças já com obesidade e sobrepeso por conta do estilo de vida que existe hoje. A facilidade da comida é muito fácil. A qualidade da comida não é tão boa. E as crianças não fazem atividade física quase que nenhuma. Então, assim, a criança chega do colégio, senta na TV, sai da TV, vai para o celular, sai do celular, vai para o computador, termina o computador, vai dormir. Cadê a atividade física? Cadê o brincar? Né? Que a gente fazia agora, isso. Nadar no rio, andar de bicicleta, bolinha de gude, carrinho de rolemã, jogar peão. Não, e até, por exemplo, nas escolas, o Dr. Francisco, na hora que falou do tênis de futsal, eu lembrei da época da escola, educação física era uma academia. E aí eu perguntei pra minha filha de 9 anos, o que você faz lá Não, a gente só brinca ali e tal. Então até a atividade física de escola não é mais aquela que gastava energia. Então só aumenta, né, a questão dela. E a gente tem que procurar, né, puxando... A gente estava até falando um pouquinho antes de começar aqui, né, que os filhos da gente vão seguir o exemplo da gente. Sim. Né? Então, assim, procurar a gente começar a mudar o nosso hábito alimentar para nossos filhos olharem e terem o hábito de comer. Eu pego muito paciente na clínica, isso é difícil às vezes, sabe? Porque chega paciente adulto, é bem comum assim na faixa etária ali, abaixo entre 25 e 20 anos, né? Que saiu ali da puberdade agora, está entrando na vida adulta, que literalmente não come nenhum tipo de verdura. Então ele já foi doutrinado, acostumado a comer, a comida dele é basicamente carboidrato e proteína. Né? Então, assim, os legumes, as verduras, as frutas não come. Então, como é que essa pessoa vai educar o filho, né, que daqui a pouco está chegando, a comer? Vai falar para comer e não come? Né? Então, assim, é construção. Né? O processo da vida saudável é uma construção e a gente deixa de legado para os filhos da gente. Né? Então, lá em casa, por exemplo, a gente tenta que as crianças comam as verduras todas, que a gente tenta colocar, já que o colégio já não tem mais a segurança que existia antes para brincar na rua, essas coisas, tentar colocar em algum tipo de esporte, alguma coisa para se movimentar, porque senão vai chegar um adulto, vai ser obeso e começar a vida já com obesidade é muito mais difícil. Né? Sim. E aí, Betão, qual é a... Com certeza. Eu tiro pelo meu filho, né? Eu tenho um filho de 21 anos. É totalmente sedentário. Era, né? Aí eu vi ele só engordando. Quando ele chegou a 96 quilos, eu disse, cara, você tem que fazer alguma coisa na sua vida, rapaz. Aí mostrei para ele, porque eu já era do esporte, né? Da corrida. Os resultados. E aí ele começou as dietas dele e tudo. Hoje ele está com 72 quilos, 73 quilos. Vai para academia todo dia. Não pegou o gosto do pai pela corrida, pelo triatlo, mas pelo menos vai para academia todo dia. É sagrado. Está se movimentando. Alimentação boa, alimentação saudável.
E o menor também está no mesmo caminho. Pega meu relógio, diz, papai, vou correr hoje. Eu disse, vai lá. É isso aí. Aí chega, me mostra os tempos dele, diz, está melhorando, é isso aí. A saída é essa. A saída é a essa. mudança de hábito alimentar, a reeducação alimentar e a prática de algum esporte, seja ele o qual a pessoa gosta. O esporte faz a diferença. Eu tenho uma situação que eu trabalho muito viajando, né, em hospitais. Aí eu fui fazer um serviço em Pernambuco. Eu entrava na pandemia, foi onde eu mais trabalhei, né? Porque eu trabalhei diretamente nas UTIs. Eu fui montar um UTI no hospital lá em Pernambuco e eu tinha que voltar de manhã para São Luís, eu viajando de carro. Quando eu cheguei no hotel, eu senti o corpo doendo, uma dor no corpo. Eu disse, caralho, peguei Covid. Ó. Aí quando eu acordei de manhã com febre, com dor no corpo, eu tinha que dirigir 1.000 quilômetros. Meu Deus, Beto. Aí eu peguei no carro, orei para Deus, disse, cara, deixa eu chegar em casa. Aí foi a pior viagem que eu já fiz na vida. Corpo doendo. Eu parei para almoçar e eu não aguentava levantar do banco do carro. Eu tive que parar meia hora e descansar. Quando eu cheguei em casa, eu disse para minha esposa, eu tô com Covid. Aí eu me isolei no quarto, só que devido à atividade física, eu tenho um metabolismo bom, eu não precisei ser hospitalizado. A gente vê que assim, a atividade física prepara a gente para... A gente estava comentando, né? O corpo da gente vira um tanque, né? Um tanque de guerra. Porque ele está acostumado com estresse ali o tempo todo. Então, assim, ele lida muito melhor com a situação de infecção, né? Do que quem não tem uma atividade física na rotina do dia a dia, né? E uma coisa importante que a gente que é legal observar, que a dieta puxa a atividade física e a atividade física puxa a dieta. Então, assim, a pessoa que começa a fazer dieta, tal, se ela começar a fazer atividade física, a chance dela parar de fazer dieta é menor. Porque ela fala, poxa, eu me desgasto tanto na academia, eu tenho que puxar tanto ferro, eu tenho que correr tantos quilômetros para pisar fora da linha. O pé aqui, na jaca, né? Não, eu vou me segurar aqui. A gente vê, por exemplo, a gente vai fazer treino, os longões da gente, né? O longão normalmente ou é no sábado ou é no domingo. Quando a gente não pratica nenhum esporte, o que na sexta-feira a gente faz ou no sábado a gente faz, né? A gente vai sair, vai tomar o gorozinho normal, né? De pessoas normais. Só que quando a gente está fazendo atividade física, a gente fala, poxa, não dá para seguir por aí. Porque senão amanhã eu tô quebrado, eu tô moído, eu não vou conseguir fazer atividade física. E a gente começa a ver prazer em outras coisas, né? Em você fazer atividade física, você executar, o seu tempo melhorar, o seu peso melhorar, a sua composição física, a sua musculatura, você ter um quadro de infecção e você passar mais rápido por ela, né? Ou então fazer igual o Rodrigo, pegar medalha, ser referência no esporte, tá falando, poxa, é muito legal, então para que eu vou querer entrar por esse caminho? E uma coisa que você estava falando, eu estava aqui pensando, né? Dentro da nutrologia, existe uma coisa chamada ambiente obesogênico. O que é isso? O ambiente onde você está inserido está associado ao seu estilo de vida. Sim. Então, assim, naquela família onde uma pessoa só está tentando emagrecer, se ela ficar sozinha, a chance dela sair e se perder é muito grande, não continuar no processo de emagrecimento. Então, é muito legal, eu vejo isso lá na clínica, que às vezes começa a esposa, aí contamina o marido, daí a pouco todo mundo está fazendo dieta. E a chance de todo mundo se dar bem no processo é muito maior, né? Então, por exemplo, você está num ambiente, seus amigos têm costume de comer desenfreadamente, bebida alcoólica desregulada, sono desregulado, e você quer mudar, procure pessoas que têm o estilo de vida que você está buscando. Então, se você quer alcançar alguma coisa, ande com pessoas que já estiveram lá ou estão lá para você chegar lá, né? Não, e olha interessante, doutor, quando o senhor fala. E no começo aqui, uma das coisas que vocês que estão nos vendo é uma frase que mudou a minha vida. Se eles puderam, eu também posso. Então, hoje, e aí, o Rodrigo falou que a pandemia foi uma das melhores coisas que aconteceram na vida dele. Comigo e com minha esposa também. E aí vocês devem imaginar, como assim? Nós chegamos nessa ilha maravilhosa, São Luís, em 2020. Brasília tem muita corrida.
todos os parques lá tem grupo de corrida. Só que a gente entrou, e aí de novo a questão do ambiente, eu ia sozinho e desestimulava. E aí veio transferência para cá. A gente sai, sai de uma outra cidade, chega aqui, não tem parente, não tem amigo, a gente ficou isolado. Pandemia, aquele momento que você ligava a televisão, você ficava doente, porque era muita informação e você não sabia. E nós, como somos da área da educação, falamos, peraí, vamos estudar. E aí a gente visualizou que aqueles que praticam atividade física, a imunidade fica alta e o Covid, o que nós fazemos? Vamos fazer atividade física. E aí tem muito a ver, doutor Francisco, com a sua história. Então vamos correr. Aí eu e minha esposa, e aí quem ri não vai pro céu. Eu com essa altura, eu sempre joguei, sempre fui do esporte, eu joguei vôlei, eu era levantador, né? Não pode rir. Não pode rir. Então eu sempre tive envolvido no meio do esporte. E aí eu falava pra minha esposa, não, vamos trotar, vem. Aí ela se contundiu, e minha esposa ela é muito sistemática. Ela falou, não, se é de fazer algo, vamos fazer certo. E aí nós buscamos a orientação, e aí começou a evolução. E aí de novo aquela que 5 quilômetros, meu Deus, não, 5 quilômetros não dá. E aí quando você começa a ver a sua evolução, quando você começa a ver o teu corpo mudando, quando você começa a subir uma escada, você já fica, né, até a tua postura, e eu falo muito sobre isso nos meus treinos, isso aqui comunica. Você está aqui, agora quando você está no meio, olha o que a gente está fazendo aqui. Tudo mudança de vida através do esporte, né, Rodrigo? Correto. E lembrando que todos nós levantamos na madrugada, hein? E as pessoas olham assim, vocês são loucos. E isso é legal. Outra situação que tem a ver com o ambiente, eu gosto muito dessa palavra. Esteja num ecossistema de crescimento. Porque antes eu tava, e eu nunca esqueço, uma vez, encontro de casais e tal, e aí a questão de contaminar. Uma colega falou assim, você tá vendo, Nestor e a Marlu só estão correndo e tal, vamos fazer a mesma coisa que ele. Aí o colega olhou assim, vai morrer com saúde. Então assim, e aí eu comecei a observar que nós estávamos num ambiente errado. Sim. A gente tem duas opções ali, ou a gente iria contaminar eles com qualidade de vida, ó a alegria aqui, ó, todo mundo anda aqui, ninguém anda aqui. Assim, um incentivando o outro, por exemplo, Betão faltou, a gente já manda no grupo. E aí, Betão, bora, Rodrigão, onde você tá? Então tá todo mundo, quer que todo mundo vá para um próximo nível. Então isso tem muito a ver com o ecossistema de crescimento, entendeu? Então eu falo que o ambiente é tudo, o ambiente, ele te molda. Sim. Exatamente. Outra coisa fundamental, que eu quero que vocês entendam que estão assistindo esse programa, mude o teu pensamento. Um exemplo. Primeira coisa, procure um nutricionista, um cardiologista e uma boa assessoria esportiva. 3 dicas muito importantes para vocês. Porém, não ponha na tua mente assim, é caro. Não, você não está comprando nada, você está investindo na sua saúde. Correto, doutor? É um investimento. Suplementação. Eu não estou comprando, eu estou investindo, porque suplementação, eu vou suprir aquilo que o meu organismo ou está fabricando menos pela minha idade ou alguma coisa assim, eu estou repondo aquilo que tem falta em mim. Nutrólogo, nutricionista, eu estou investindo no conhecimento que o Dr. Francisco adquiriu, para ele, através do seu conhecimento, me ajudar a transformar a minha vida. Então, pelo amor de Deus, pare de ouvir as pessoas negativas. Mas isso aqui é caro. Caro, põe atenção nisso agora. Caro é um dia de UTI. Eu ia falar isso. Sim ou não, doutor? Saúde não é gasto. Saúde é não investimento. é gasto. Maior investimento. E o melhor investimento que a gente faz. Assim, eu falo que para a gente ter uma velhice de qualidade, é muito difícil a gente ter um senhorzinho, uma senhorinha de 90 anos obeso. Dificílimo. Normalmente é aquele senhorzinho, aquela senhorinha que são mais magrinhos, que às vezes moraram no interior, tiveram sempre aquela rotina de acordar cedo, apesar de não estarem fazendo atividade física muitas vezes propriamente dita.
O cara levanta 4 horas da manhã, vai tirar o leite da vaca, a esposa levanta para fazer o café, dá comida para as galinhas. Vou dar um exemplo, tô dando um exemplo, né? E aí, daí 10 horas da manhã eles comem alguma coisa, uma fruta que tem lá na fazenda ou no sítio. E aí depois, meio-dia, eles vão comer aquela comida natural da fresquinha. Isso aí, e eles vão fazendo atividades ao longo do dia, não diretamente atividade física, mas estão se movimentando. O que acontece? Chega aos 90 anos. Uma vez, eu lembro de uma frase que fala, e aí, você é aquilo que você come, né? Exatamente. Então, fazer boas escolhas, né? Claro que tem dia que a gente chega em casa mais cansado e tal, e às vezes não tem nada preparado, mas assim, se você age com antecedência, a chance de você furar uma dieta é praticamente zero. Eu vou dar um exemplo meu agora. Está lá dentro do meu carro. Meu material de natação e a minha lancheira com a comida que eu vou comer antes de nadar. Se eu não fizesse isso, o que ia acontecer? Eu ia parar em qualquer conveniência, comprar qualquer coisa para comer, ou então, se eu não levasse o material da natação e estivesse junto comigo, eu provavelmente não faria natação. Então, assim, se você age com antecedência, você evita de furar as coisas que você tem durante o dia. Então, criar rotina, separar. A atividade física, a dieta não é uma opção na sua vida, ela tem que ser uma coisa que faça parte literalmente da sua vida. Você tem que ter um horário separado para aquilo ali. Se você deixa para fazer eventualmente, se der tempo, o dia te engole e você não faz. A verdade é essa. E outra coisa e aí eu aprendo aqui com o Rodrigo todos os dias, que é a questão da disciplina. Você tem que ter a disciplina, né, Rodrigo? Assim, eu sou um dos caras que, de novo, não é clichê, tá nesse ambiente aqui, pegando um de cada um. O que isso daqui faz para... Eu sempre... Não existe fracasso, o que existe é resultado. O que esse daqui fez? O que esse daqui fez? O que é modelar. Eu gosto de modelar as pessoas. O que ele fez? O que eu não estou fazendo para atingir? Então, se alguém chega assim, brand, né, que é marca pessoal. A marca pessoal do Rodrigo, para mim, é disciplina. Todos os dias e aí o nosso técnico Pará sempre fala isso, é o primeiro a chegar, é o último a sair. E às vezes as pessoas acham assim, é fácil, Rodrigo, ser disciplinado? Não. Mas é possível. É possível. Eu brinco e o Betão tá aí também brinca. Tem dia que eu chego 5 minutos, ele chega antes que eu, aí ele com o Rafael brinca, ganhamos de você. Porque também tem uma disciplina violenta esse Betão. É incrível e... É a única forma, eu acho, de a gente mudar, ativando mesmo a mente, indo para cima. E por isso eu volto a dizer que aí eu disse lá no hospital para Deus, eu disse, se o Senhor me der essa oportunidade, eu vou mudar, eu vou para cima, me tira daqui, me livra da morte. E quando foi dia 20 de março de 2021, eu tive a alta médica. E aí eu me lembro hoje, doutor Francisco, a médica, ela me disse, o senhor tem vou falar o nosso linguajar normal para ser mais fácil vocês entenderem. Tem um dinheirinho aí, porque eu gostaria de pedir uns exames meio mapeados, porque onde a Covid foi passando nos órgãos, ele pode ter deixado sequela. Eu falei, não, tenho, tá. Eu falei, então vamos embora, vamos pedir esses exames e tal. Fiz o exame e graças a Deus ela veio e disse, não, olha, tudo negativado, o seu cérebro, não deixou requisito, babá. Só tem uma coisa, você tem que fazer uma terapia no seu pulmão. E a melhor coisa que eu vou lhe recomendar, seu Rodrigo, é a natação. Aí procuro o professor lá no Quatrac, começo a nadar 100, que dá 4, e põe a língua para fora, 128 quilos, pô. E começa o processo. Dia 4 de novembro, 30 dias depois, eu derrubei 12 quilos. Aí eu vi que eu podia, que ia dar certo. E nisso eu fui até abril de 2022. Foi quando eu procurei a ajuda do Dr. Francisco, já estava preparando, não, 2023 que eu procurei ajuda, desculpa. Corro o primeiro triatlo no interior de São Paulo pela Chelsea, volto com o 5º lugar na categoria. Maio vou para Delano, Califórnia. E eu dizia aí na live no início, eu vou mostrar agora no podcast. Show. Me tornei o vice-campeão na Califórnia em 2022 em Delano, no triatlo sprint na categoria. Volto ao Brasil. Em agosto de 22 vou a Maceió no Campeonato Brasileiro
ganho a vaga para representar o Brasil em Hamburgo, na Alemanha, para o ano 2023. Que mais nós temos aqui? Aí vem aqui, novembro de 2022, volto à Califórnia, cravo o 5º lugar no triatlo sprint na cidade de San Dimas, Califórnia. Inicia-se o ano 2023, vou a Deleno de volta e uso agora a mentalidade das palestras do Nestor, a lei da atração. Dormia com a medalha, andava com essa medalha e o troféu, minha mulher dizendo, você é doido? Eu falei, não, eu vou ser o campeão em Deleno em 2023. Vou lá em 2023, cravo o 1º lugar na categoria, volto como campeão de Deleno, Califórnia. Vou em julho, nisso já entra o Dr. Francisco na minha vida, no mês de abril, maio, eu digo, doutor, me prepara, me ajude, vou disputar um mundial, vou representar o Brasil, a seleção brasileira. Gente, estamos falando de uma pessoa obesa, mórbida, que viu a morte na porta batendo, que aos 45 do segundo tempo, o narizinho saiu para fora e conseguiu dar a volta por cima, tá? Fiz tudo que o doutor Francisco colocou, eu fiz. Porque eu sabia que se eu tentasse lhe enganar, eu estava enganando a mim mesmo. Porque lá na frente o resultado ia mostrar. E olha, ele vai falar agora sobre isso. Ele sabe quando o paciente volta se ele cumpriu ou se ele não cumpriu a meta. Isso aí ficou gravado para mim. Ele disse, Rodrigo, não adianta você falar agora, que a hora que eu ver aqui eu vou saber se realmente você e os demais pacientes cumprem o que eu estou dizendo, para não transmitir a mim a responsabilidade. Então tudo isso daqui, hoje eu olho, eu vejo que se para mim teve jeito, se para o Nestor teve jeito, para o Beto teve jeito, para o doutor Francisco, que está aqui, vocês viram aí ele dizendo que ele também, estudando para ser médico, ele era um obeso. Quanto mais para você, pelo amor de Deus, vire a sua mentalidade, seja na cidade que você tiver, o país que você estiver vendo, procure ajuda de especialista, saia disso daí. Você precisa viver essa vida, é uma única vida que nós temos. E nós temos que viver essa vida sabiamente. Não tem coisa mais triste no meu coração, meus amigos. Quando eu saio da minha casa 3h05 da manhã para ir para o local de treinamento, eu passo por 5, 6 lojas de conveniência e eu vejo essa juventude tum, e que viraram noite, às vezes é segunda para terça, porque terça-feira a gente tem que estar na litorânea, todos nós treinando. Eu falo, meu Deus, que desperdício de vida. Estão jogando a vida fora, estão se autodestruindo, autossuicida. E é o que eu era, doutor Francisco. Olha o que vocês vão ouvir agora, eu tenho vergonha de dizer, mas eu tenho que dizer. Todas as vezes que eu estava nos Estados Unidos, lá não tem o costume de se tomar água de galão, igual aqui, comprar em casa. Eles usam a garrafinha descartável. Então eu visitava o doutor Francisco com a família, ele me dava 2 garrafas, eu punha no carro e jogava no porta-mala. E visitava o Beto, estava 30 dias ali visitando os amigos, bababá. Quando eu ia para o aeroporto para vir para o Brasil, que eu ia entregar o carro na locadora, eles têm que fazer a inspeção. Abria o porta-mala, o inspetor olhava e falava assim, rapaz, você vende água? Eu dizia, não, porque tá cheio de água. Eu não tomava água, gente. Eu não comia salada, eu não comia fruta. Eu era um suicida. Eu estava me suicidando. Fazia 2 anos, né, que eu não punha isso aqui na minha boca. Até 2021. Tinha que sujar com meio limão, senão eu não tomava. Eu não comia salada. Me convidasse para comer joelho de porco, pé de porco, orelha de porco, bucho de porco, tripa, tudo que é danino. Vamos. Chocolate, isso aqui não é não, isso aqui é barra de cereal, isso nutre, isso aqui é whey. Mas chocolate eu chegava a comer 4, 5 quilos no mês. Eu escondia até dentro do buraco da privada, da taça do banho da privada, para quando eu estivesse tomando banho, a Tânia não ouvisse, eu abri o papel com a água caindo, ali eu me matava, eu comia chocolate. Doutor, é um negócio doido, e tem gente dizendo que não é doença. E aí eu digo, se não é doença, por que os ativistas estão requerendo um assento especial dentro das aeronaves para eles voar? A gente vê, engraçado essa parte mental e a vergonha que a pessoa sente, né? Tem um paciente meu, foi essa semana passada. Ele está com 123 quilos, ele está bem obeso mesmo.
E aí a esposa quer que ele melhore. E aí ele começou a procurar a gente, né? E eu gosto muito de conversar. A minha consulta, o Rodrigo sabe, é 1 hora batendo papo com o paciente. Porque a gente tem que entender que tratar a obesidade não é empurrar remédio para o doente. Exatamente. Você tem que entender o que o paciente precisa, o que ele tem de estilo de vida, como você vai mudar aquilo ali aos poucos para ele conseguir chegar onde precisa. Não adianta você querer mudar tudo de uma vez, porque não dá certo. O paciente não segura a barra. E aí esse paciente foi muito assim, impactante o que ele disse. Ele falou assim: doutor, para minha mulher não me apurrinhar, eu saio do trabalho, antes de chegar em casa, eu paro na conveniência e como 3 lanches desse de sanduíche que esquenta, com Coca-Cola normal. Aí depois que eu vou para casa. Aí chega em casa, eu janto menos. Aí ela não implica tanto comigo. Mas o que acontece? Ele está por vergonha, né, para não ter aquele impacto, aquela coisa dentro de casa e tudo mais. Ele quer ingerir aquilo ali. Eu falei: ó, não adianta. A gente tem que entrar com medicação, ajustar a sua parte mental, porque você está comendo compulsivamente. Hoje a gente identifica muito isso, né? As pessoas comem por compulsão, não comem porque estão com fome. É uma válvula de escape. É uma válvula de escape. E a indústria aproveita disso e produz alimentos cada vez mais palatáveis, mais gostosos, né? Então, normalmente esses alimentos mais gostosos são ricos em açúcar e ricos em gordura, que é o que dá sabor e a textura gostosa da comida. Então eles vão em cima disso aí, só que são coisas extremamente calóricas, né? São alimentos que a gente fala com alta densidade energética. O que é isso? Densidade energética, numa porção pequenininha, tem grande quantidade de energia. Qual o problema disso? Muitas vezes a pessoa está comendo pouco de volume, mas está comendo uma carga de energia muito grande. Aí o paciente fala assim: ah, doutor, mas eu como pouco, eu não como tanto no meu dia. Só que os alimentos que ele está comendo têm uma carga de energia muito alta. Imagina esse paciente meu que para antes de chegar em casa, come 3 sanduíches com 3 copos grandes de Coca-Cola. Só nisso aí ele já comeu 3.000 calorias. Imagina que num dia normal uma pessoa basicamente come 2.000 calorias. Ele numa refeição ele está ingerindo isso, né? Então assim, a gente precisa trabalhar a mente, né? Criar disciplina, criar rotina. Eu falei com ele: olha, você não vai fazer esse caminho que você tem feito para casa. Procure outro caminho para você não parar nesse diacho desse posto que você sempre para. Você tem gatilho, o gatilho. O gatilho. Porque ele falou assim: não, doutor, é no caminho de casa. Eu falei assim: então você vai fazer o seguinte, em vez de parar no posto, você vai arrumar um caminho que tem uma academia para você parar nessa academia. E gasta essa sua energia mental que está ruim, gasta lá na academia. Bota na esteira, faz 40 minutos de esteira, ou faz uma musculação, transpira, sente o desconforto para o cérebro daí a pouco ter a recompensa da endorfina e você trocar o prazer da comida pelo prazer do exercício. Não, e olha que legal, o Dr. Francisco falou, que não você vê que a nossa vida é uma vida sistêmica, né? Então, por exemplo, o cara é obeso, mas se ele não tiver apoio em casa, a jornada dele vai ficar muito mais difícil. Mas ele também tem problema no trabalho, ele não pratica atividade física. Então você vê que tudo interfere, né? Então eu gosto muito, eu faço um exercício, vocês fizeram lá, que é a roda da vida, né? Então, por exemplo, hoje de 0 a 10, como é que tá a tua alimentação? De 0 a 10, como é que tá? Isso daqui faz parte. Como é que tá o teu social, né? De risada, de boas risadas. Então tudo isso vai interferir na tua performance, né? Isso aí, galera. Estamos já chegando ao final do nosso primeiro episódio. Queria dizer a alegria que tenho no meu coração de vocês terem embarcado conosco nesse sonho, nesse projeto. E a vocês que estão aí do outro lado, compartilhe, vamos transformar esse povo, vamos trazer eles para o lado de cá, vamos trazer eles para a vida saudável, vamos trazer eles para o lado do bem, da boa alimentação, noite de sono, hidratação e da prática de esporte. Dr. Francisco, eu queria que o senhor deixasse as suas últimas considerações aí, desse uma mensagem do teu coração aos espectadores aí que estão olhando esse programa. O que eu acho que assim, tem que ficar de mensagem... E deixasse o seu contato, a sua rede social também, viu? Por favor. Na hora. Então, assim, o que eu deixo de mensagem? Assim? Primeira coisa tente virar
a chave da cabeça. Você tem que mudar a sua mentalidade. Mudar a sua mentalidade, mudar, às vezes, o seu ambiente de convívio para procurar um grupo de pessoas que estejam com o mesmo pensamento que você está buscando, que você está querendo alcançar. E obesidade tem cura. Você melhorar a sua composição física tem jeito de ser feito de forma natural, com dieta, atividade física, regulando o sono. Não tente mudar isso do dia para a noite, porque vai ser traumático e a chance de você recair é muito grande. Então é melhor que você vá aos poucos adaptando a sua parte mental, a sua parte física, a sua parte alimentar. E os pilares são dieta, treino, descanso. A base é essa. E aí as outras coisas vão vir junto para te auxiliar nesse projeto. O médico entra te ajudando no processo, tornando ele mais fácil, eu falo lá na clínica que a gente que é médico, a gente é igual um GPS para o paciente, né? Você está aqui, você está aqui gordinho, você quer chegar aqui magrinho. Ó, o trajeto é aqui, você vai fazer a dieta assim, se precisar, vai fazer atividade física assim, se precisar de alguma medicação é isso aqui. Se o paciente seguir aquilo ali, ele vai chegar rapidinho. Aí o que acontece muitas vezes? O paciente começa a sair. A chance dele chegar lá já demora mais, né? E aí, além de tudo, ele tem chance de se perder, né? Então, assim, a gente entra ajudando a direcionar, a facilitar, mas a base é simples. É procurar ter uma vida tranquila, uma vida saudável, uma vida onde você pratica atividade física, tem uma alimentação mais regular, sem excesso, sem exageros, né? Que não tem jeito, você consegue, você vai emagrecer, o caminho é esse. Deixa suas redes sociais, seu contato. Então, meu Instagram é dr.franciscocarlos, né? Eu tenho um canal no YouTube também, que a gente fala sobre treino, suplemento, orienta com relação à suplementação e tudo mais, né? Emagrecimento. Dr.franciscocarlos também é no YouTube, tá? E a gente tem a clínica aqui em São Luís, a gente faz atendimento presencial, fica lá no Shopping da Ilha, né? Faz atendimento presencial e faz atendimento online também. Tem jeito de a gente conseguir orientar, organizar a vida do paciente, não tem mistério não. Seu e-book. Temos aí. Eu tenho 2 e-books, um de suplementos em geral, né? Falando de suplementos para você melhorar a sua performance no esporte, e temos o e-book que é sobre suplementos que vão ajudar no emagrecimento, né? Então, emagreça de forma natural. Aonde vão encontrar? Se entrar no meu Instagram, tem um Linktree lá, tem um link direitinho, é só entrar no Instagram, na bio tem o link, é só acessar lá, que não tem mistério não, é facinho. Valeu, doutor. José Roberto, suas considerações finais, a galera que estão aí olhando o programa. Em primeiro lugar, quero dizer que é uma honra estar com vocês aqui, nesse bate-papo aqui, saudável, né? E já foi dito tudo aqui, cara. E o emagrecimento ou a obesidade tem cura. É só você sair da cama, ter o foco e a disciplina e a alimentação, o que o doutor falou. Os 3 pilares. Valeu. Alimentação, descanso e treino. Nestor Xavier. Não inventar roda, né? Então não vamos inventar. Não ficar caçando coisinha, né? Faz o básico. Então, Rodrigo, mais uma vez, agradecer. Eu não canso de falar, sou um fã seu, porque você transforma pessoas. Então, mais uma vez, muito honrado de estar aqui com esse trio. E se eu posso deixar uma mensagem, modele pessoas que você gostaria de ser, porque você será, se você estiver nesse ambiente. É isso que me transformou, me trouxe até hoje aqui. Então, sempre quis estar com pessoas melhores. Por quê? Porque aqui eu estou aprendendo. Então, qualquer transformação que você busque, esteja com as pessoas certas, esteja no ambiente certo, ganhando o conhecimento certo. Se é para obesidade, vocês já viram aqui que obesidade tem cura. Se é virar um triatleta, é só colar nesse... Se quer virar um Ironman, é só colar em pessoas melhores do que vocês. Então, Rodrigo, mais uma vez, obrigado, Nestor. Só agradecer. Aqueles que queiram me seguir, nas redes sociais. Meu Instagram é Nestor Xavier Prof, também YouTube. Hoje eu falo sobre habilidades comportamentais, que é mais conhecido como soft skills. Então, se você quer aprender as habilidades que vai te transformar num profissional diferenciado, segue lá as nossas redes sociais. José Roberto,
rede social da Dobro. Rede social da Dobro é @soudobro.slz e a minha rede social é jrroberto22. Valeu. Na minha rede social a gente posta sempre os treinos, tudo, para motivando as pessoas. Você posta treino, com certeza você está motivando alguém. Não, é engraçado, só um adendo. A gente pega muito, os pacientes procuram a gente, né? Acaba vendo a rede social da gente e fala assim, doutor, eu vejo o senhor levantar todo dia antes das 4 horas da manhã e isso está me motivando, eu estou começando a levantar também mais cedo para fazer atividade física. A gente vê que às vezes a gente, indiretamente, às vezes um post modifica a vida da pessoa. Né? Isso aí. Fica aí a dica, galera. Obrigado por terem participado. Agora eu vou entregar uma pequena lembrança do nosso patrocinador RT Camisaria. Além de ser, olha aí. Muito obrigado. Obrigado, meu amigo. Conosco, Nestor, irmão. Ezequiel, esse é do José Roberto. Aqui, mostrar, Galerinha, aqui, isso aí. Obrigado por tudo. Topíssimo. Aí. Venha pular de cá, porque esporte é vida. Esporte é vida. Tchau, galera. Até o próximo episódio. Valeu, abraço. galera. Tamo junto. Um abraço. Valeu.